Outro atributo físico a ser abordado é a estrutura do solo. Em geral, as partículas de um solo elas não estão individualizadas. Elas formam aglomerados, né? Elas estão agrupadas, principalmente se tivermos uma boa quantidade de matéria orgânica nesse solo. Esse conjunto, né, de partículas nós chamamos de agregados do solo. E o conjunto de agregados de um solo dá a sua estrutura. Bom, quem são esses agregados do solo? Esses agregados do solo são um arranjo de várias partículas. Aqui, observem a ilustração, nós temos um agregado do solo, né, onde temos partículas de areia unidas a partículas de silt, a várias partículas de argila, né, e também a matéria orgânica, certo? Então, essas frações minerais, elas, se a gente comparasse a uma casa, elas seriam como se fossem os tijolos, né? E a matéria orgânica de um solo é como se fosse o cimento, né? Que une essas partículas, ok? Então, a matéria orgânica ela é muito importante para ajudar na formação desses agregados. Além da matéria orgânica, a argila também é importante nesse sentido. Esses agregados eles são importantes porque, vejam só, eles abrigam também vários ecossistemas do solo, né? Então, a gente tem aqui fungos, bactérias, outros micro-organismos que ficam dentro desses agregados, certo? Então, a gente tem também a água se alojando aqui, né, nos espaços, nos poros desses agregados, né? Então, a agregação de um solo confere estabilidade para ele, confere estrutura para um solo, tá? E quanto mais estruturado um solo, maior vai ser a sua resistência à desagregação. Ou seja, no Brasil, a maior quantidade de erosão se dá pela água da chuva. Então, quando tem uma enxurrada, a água da chuva acaba levando várias partículas do solo devido à sua velocidade. Um solo que está bem agregado, né, ele consegue resistir a essa desagregação, a essa erosão, certo? Então, um solo bem estruturado, ele resiste mais a essa questão de processos erosivos. Então, como eu citei para vocês, as argilas e as matérias orgânicas têm grande interferência sobre a estrutura e a estabilidade de um solo, certo? Quanto maior a quantidade dessas frações, mais estruturado um solo vai ser. Bom, um solo bem estruturado, qual que é a vantagem dele, né? Quais são os benefícios de um solo bem estruturado? Ele vai ter uma boa quantidade de poros, né, para a entrada de ar e de água, né? Vai ser possível esse solo armazenar água para o crescimento das culturas, né? Essas culturas vão conseguir explorar uma quantidade boa e um volume bom do solo, elas conseguem se aprofundar, as raízes aprofundam, né, no perfil, nos horizontes do solo, e quando elas aprofundam, elas conseguem buscar nos horizontes mais profundos água. Isso é importante na época da seca, né, porque na época da seca, os horizontes mais superficiais ficam quase sem água, e a água vai estar toda lá embaixo. Então, quando a raiz consegue aprofundar, ela vai buscar água mais longe, né? Além disso, confere resistência à erosão. Outra propriedade física importantíssima é a porosidade do solo, né? Os poros são os locais onde vai ser ocupado por água e ar, né? Então, são espaços no solo que são ocupados por água e ar. Bom, a porosidade de um solo vai variar devido ao tamanho de partícula que esse solo tem, né? E também em relação ao seu estado de agregação, né? Então, com certeza, a textura de um solo, se ele é mais arenoso, se ele é argiloso, se ele é muito argiloso, vai interferir nessa
porosidade. Bom, como são formados os poros de um solo? Eles podem ter origem biológica, ou seja, eles são formados a partir da decomposição de raízes de plantas que já morreram, tá? Ou então pelo caminho que alguns insetos e alguns animais fazem no solo. Ou nós temos outros poros que são formados pelo caminho da água, né? Então, o ciclo de umedecimento e depois de secagem, né? Enche de água os poros, depois seca, isso vai formando cada vez mais caminhos e mais aumentando a porosidade do solo. Bom, os poros eles vão ser divididos em macroporos e microporos. Dessa forma, então, né, eles estão divididos por tamanho. Os macroporos são poros maiores que 0,05 milímetros de diâmetro, tá? Esses macroporos são importantes porque eles melhoram a aeração do solo, são poros grandes, né? E melhoram a infiltração de água. Além disso, ó, as raízes precisam desses macroporos para caminharem, né, no solo e acabarem explorando diferentes partes desse solo. Já os microporos, eles são responsáveis pela retenção de água no solo, né? Então percebam aqui, ó, aqui a gente tem a estrutura de um agregado, certo? Então aquela união de várias partículas do solo, né? Então, ó, os espaços entre os agregados formam os macroporos. Então, esses poros maiores vão servir para as raízes caminharem, para a água percolar, para ter uma boa aeração de ar, né, uma boa quantidade de ar, perdão. Né? E os microporos estão dentro dos agregados e são responsáveis pela retenção de água. Bom, como a gente disse, a textura de um solo interfere nas suas propriedades, né? Então, geralmente, ó, solos de textura arenosa apresentam menor porosidade total. Por que isso? Porque eles têm pouquinhos microporos e mais macroporos, tá? Solo de textura argilosa tem maior porosidade, porque a gente tem bastante microporos, né? E menor quantidade de macroporos. Então, a gente diz que esses solos têm maior porosidade por causa dessa grande quantidade de microporos, tá? Bom, essa questão aqui de ter macroporos no solo arenoso acaba interferindo na retenção de água, né? Esses solos aqui com textura arenosa, em geral, têm baixa retenção de água. Então, a água, na realidade, que entra no solo, ela se infiltra e vai ser perdida, né? É um solo que drena muita água. Agora, solos de textura mais argilosa, eles retêm mais água, né? É uma vantagem, né? E a sua drenagem é um pouco lenta, ele fica mais encharcado, certo? Então, um solo ideal é aquele que apresenta um espaço poroso igualmente dividido, né? Isso vai lhe apresentar boas propriedades de geração, permeabilidade e retenção de água, né? Então, assim, a gente tem ali solos de textura média, textura argilosa, vão apresentar uma melhor porosidade. Além da textura, né, a mecanização também vai interferir na porosidade do solo, certo? Quando a gente passa grade demais no solo, o que você faz? Você solta esse poro, esse solo demais, tá? E isso destrói principalmente a macroporosidade desse solo, tá? Então, quando você solta um solo demais, ele fica tipo parecendo pó de café, né? Isso interfere no crescimento das raízes, na entrada de água, enfim. Então, a mecanização, né, ali o preparo intensivo do solo também interfere na sua porosidade. Por fim, nós temos aqui a última característica física a ser abordada, que é a capacidade de água disponível, tá? A capacidade de água disponível ela, representa a capacidade de retenção que um solo tem. E é claro, né, pessoal, a gente acabou de ver ali, ela vai ser influenciada pela textura de um solo. Nós temos aqui, ó, 3 tipos de solo, né? Então, ó, teor de argila. Tem um solo com 69% de argila, esse é um solo que muito argiloso.
Um solo com 30% de argila é um solo que de textura média, né? E um solo com 11% de argila, um solo de textura arenosa. E aqui a gente tem, ó, a capacidade de água disponível, né? Então, quem armazena mais água? É o solo que tem mais argila, né? Justamente por quê? Porque o solo argiloso tem uma maior microporosidade que tem a capacidade de reter mais água, tá? Então, ó, em até 1,20 m de profundidade, um solo que tem mais argila, ele tem a capacidade, né, de reter aí quase 500 milímetros de água. É claro, gente, que eu não quero, né, falar, ó, tal solo é melhor que outro. Todos os solos são possíveis de ser trabalhado. Um solo arenoso é possível de ser trabalhado, mas eles têm a sua peculiaridade. Um solo argiloso também tem peculiaridade, né? Ele é mais difícil de ser trabalhado quando ele está encharcado, você não consegue passar uma grade, né? Então todos têm vantagens e desvantagens, ok?